E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Tiago e nessa videoaula vamos estudar a conservação da quantidade de movimento. Mas antes de a gente começar, vamos ver o conceito de sistema mecânico isolado. Então, o que vem a ser um sistema mecânico isolado? Então, um sistema mecânico é denominado isolado, mas isolado de quê? Isolado de forças externas, quando a resultante das forças externas atuantes sobre ele for nula. Então, o que isso quer dizer? Quando tem um sistema, um objeto de estudo, e a força externa ao sistema, não as forças internas entre os objetos do sistema ou o sistema, for zero, então meu sistema mecânico é isolado. Então, uma partícula em equilíbrio é o caso mais elementar de um sistema mecânico isolado. Estando em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a resultante das forças que agem sobre ela é nula. Então, se a gente tem uma partícula em equilíbrio, então se ela está em equilíbrio, a força resultante que atua nela é zero. Então, se a força resultante é zero, pela segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração. Se a força é zero, então minha aceleração é zero. Se a minha aceleração é zero ou nula, né? Então a minha velocidade ou é nula ou ela é constante. Velocidade nula, o corpo, a minha partícula, vai estar em repouso, ou se a minha velocidade for constante, né, diferente de zero, a partícula vai estar executando um movimento retilíneo e uniforme. Então, agora, observe essa figurinha aí. Então, se a gente desprezar os atritos e a influência do ar, os dois patinadores vão constituir um sistema mecânico isolado, pois a resultante das forças externas que atuam no conjunto é nula. Então, meu conjunto são apenas os dois patinadores, certo? Então, a gente sabe que as únicas forças externas que vão agir em cada patinador vão ser a força gravidade, né, que é a força peso, e a força de sustentação da plataforma, né, a força normal, que no caso aí vão se equilibrar. Então, uma pergunta vai surgir aí naturalmente. As forças trocadas entre eles no ato do empurrão não seriam resultantes, uma vez que cada patinador, pela ação da força recebida, tem o seu corpo acelerado a partir do repouso? E a resposta é muito simples, sim. Essas forças, né, que constituem o par ação e reação, são as forças resultantes que vão acelerar cada corpo. Porém, elas são forças internas ao sistema. Lembrando que o meu sistema são os dois patinadores. E elas não devem ser consideradas no estudo do sistema como um todo. Então, olha aí, na outra figurinha. Então, de fato, a soma dos impulsos das forças internas F e a menos F, né, que são as forças de ação e reação trocadas pelos patinadores no ato mútuo do empurrão, é nula. E por isso essas forças não vão participar da composição do impulso total externo exercido sobre o sistema. Elas são forças internas. Então, elas não participam aí do impulso total externo. Então, o impulso é uma força externa aí no sistema. Então, vamos ver aí, então, o princípio da conservação da quantidade de movimento. Então, as leis mais importantes e gerais da física são os princípios de conservação, também conhecidos como princípios de simetria, dentre os quais nós destacamos a conservação da energia. A gente já viu para trás a conservação da energia mecânica, que a gente está estudando agora. O princípio da conservação da quantidade de movimento ou momento linear, o da conservação do momento angular e o que nós vamos ver no terceiro ano, que é o princípio da conservação da carga elétrica. Então, nós vamos ver agora o princípio da conservação da quantidade de movimento. E o que ele nos diz? Ele nos diz que em um sistema mecânico isolado de forças externas, conserva-se a quantidade de movimento total. Ou seja, se eu tiver um sistema mecânico isolado de forças externas, eu vou conseguir conservar a quantidade de movimento total. Ou seja, se o meu impulso é zero, não tem força externa, a variação da quantidade de movimento é zero. Meu ΔQ é igual a zero. Se o meu ΔQ é igual a zero, a minha quantidade de movimento final é igual à minha quantidade de movimento inicial. Então, vamos fazer essa verificação. Então, a gente sabe que, de acordo com o teorema do impulso, a gente viu que impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Então, entretanto, em um sistema mecânico isolado, a resultante das forças externas é nula, ou seja, não vai ter impulso aí no meu sistema. Então, isso permite dizer que o impulso total também é nulo. Então, eu sei que o meu impulso total é igual a zero. Então, se o meu impulso é zero, a variação da quantidade de movimento também é zero. Meu ΔQ é igual a zero. Então, sendo meu ΔQ igual a zero, eu tenho que a minha quantidade de movimento final é igual à minha quantidade de movimento inicial.
Então vamos começar a resolver então os exemplos aí do PET. Esse primeiro aí. Em uma mesa de sinuca, 3 bolas de massa meio quilograma cada, juntas inicialmente, se movem após receberem uma tacada segundo os vetores de velocidade mostrados na figura abaixo. Em certo instante, os valores das velocidades adquiridas por cada uma das bolas são velocidade 1, 2 metros por segundo, velocidade 2, 2 metros por segundo e velocidade 3, 1 metro por segundo. Determine a quantidade de movimento do sistema constituído pelas 3 bolas no instante mencionado. Então, nós temos aí a figurinha com as 3 bolas. A primeira bola com velocidade V1 horizontal para a direita, a bola 2 com velocidade vertical para cima e a bola 3 com velocidade horizontal para a esquerda, os vetores aí. Então, muito bem, vamos resolver isso daí. Então, o que nós temos? Olha aí, como os vetores das quantidades de movimento de cada uma das partículas possuem mesma direção e sentido de suas velocidades, então, para determinar a quantidade de movimento do sistema, nós vamos fazer a resultante vetorial entre as partículas do sistema. Então, olha aí, da bola 1, eu vou ter o vetor quantidade de movimento Q1, para a bola 2, o vetor quantidade de movimento Q2, e para a bola 3, o vetor quantidade de movimento Q3. Lembrando que a direção e sentido do vetor quantidade de movimento é a mesma direção e sentido do vetor velocidade. Então, vamos fazer para a bola 1. Então, o módulo do vetor quantidade de movimento 1 vai ser Q1, M1, V1. Massa 1, meio quilograma, vezes a velocidade da bola 1, 2 metros por segundo. Meio vezes 2 dá 1 quilograma metro por segundo. Q2, o módulo Q2, M2V2 também, meio quilograma vezes 2 metros por segundo. Meio vezes 2 também dá 1 quilograma metro por segundo. E o módulo Q3, M3V3, meio vezes 1, que vai dar meio quilograma metro por segundo. Então, eu tenho os módulos dos 3 vetores quantidade de movimento. Módulo vetor Q1, 1 quilograma metro por segundo. Módulo vetor Q2, 1 quilograma metro por segundo. E módulo vetor Q3, meio quilograma metro por segundo. Muito bem, agora eu vou fazer o cálculo da resultante. Como é que eu faço o cálculo da resultante? Primeiro, vamos calcular a resultante entre Q1 e Q3. Por quê? Olha aí na figurinha. Tanto Q1 quanto Q3 têm a mesma direção, porém eles têm sentidos opostos. Q1 vai para a direita e o Q3 para a esquerda. Calculando a resultante aí, eu vou adotar como positivo para a direita, porque o módulo Q1 é maior que o do Q3. Então, minha resultante na horizontal vai ser Q1 menos Q3. Q1 vale 1, Q3 vale meio. 1 menos meio, meio. Então, a minha resultante na horizontal vale meio quilograma metro por segundo para a direita. Agora, se eu quiser fazer para a vertical, eu não preciso, porque o da vertical só tem um vetor para a vertical, que vale 1 kg metro por segundo. Então, vamos fazer aí o cálculo da resultante. Então, calculando a resultante da horizontal com a da vertical, que é o Q2, o que eu vou ter? Olha aí, o Q2, vertical para cima, e o R, que é a resultante da horizontal. Aí, minha resultante vai dar aí o vetor Q, que é a quantidade de movimento do sistema. Então, como eu tenho um na horizontal e outro na vertical, para calcular a resultante, eu vou usar aí o teorema de Pitágoras. Então, Q, que é o vetor quantidade de movimento, o módulo dele ao quadrado, é igual a R, que é o vetor quantidade de movimento, módulo vetor quantidade de movimento na horizontal, mais o Q2, que é o da vertical. Então, o Q ao quadrado vai ser R vale meio, meio ao quadrado, mais o Q2, que vale 1. Meio ao quadrado, 0,25, 1 ao quadrado, 1. Então, Q ao quadrado é igual a 0,25 mais 1, que vai dar 1,25. Então, meu Q vai ser raiz de 1,25, que dá aproximadamente 1,11 kg metro por segundo. Então, o módulo da resultante, 1,11 kg metro por segundo. Algumas considerações aí. Então, quando as forças que atuam no sistema são interações apenas entre partículas do próprio sistema, então a gente chama isso de forças internas, né? Então, são entre as partículas do próprio sistema. Essas forças, elas não provocam variação na quantidade de movimento total do sistema, pois são variações iguais e contrárias nas quantidades de movimento das partículas, né? Como a gente sabe aí, a atuação da terceira lei de Newton. Então, presta atenção nessa segunda aí, ó. Ao considerarmos um sistema de partículas isolado de forças externas, a força F resultante sobre esse sistema é nula, porque a única força que está atuando ali são as forças entre as partículas do sistema. A gente não tem força externa, a força externa é nula, a resultante dela é nula. Então, aqui também não haverá variação da quantidade de movimento do sistema, pois sendo a força igual a zero, né, meu F igual a zero, e o impulso é força vezes intervalo de tempo, então o impulso é nulo.
né? Se a minha força é zero, o meu impulso também é zero. Como o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, o que nós temos? Impulso é igual à quantidade de movimento, que é a quantidade de movimento final, menos a quantidade de movimento inicial, que é igual a zero. Impulso igual a zero. Se a minha quantidade final de movimento final menos a quantidade de movimento inicial é zero, então a minha quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. Então, o que isso me dá? Que nesses casos, podemos dizer que a quantidade de movimento do sistema se conserva. Então, vamos resolver alguns exemplos. Exemplo número 1. Dois astronautas A e B encontram-se livres na parte externa de uma estação espacial, sendo desprezíveis as forças de atração gravitacional sobre eles. Os astronautas, com seus trajes espaciais, têm massas MA 100 kg e MB 90 kg, além de um tanque de oxigênio transportado pelo astronauta A, de massa 10 kg. Ambos estão em repouso em relação à estação espacial, quando o astronauta A lança o tanque de oxigênio para o astronauta B, com uma velocidade de 5 metros por segundo. O tanque choca-se com o astronauta B, que o agarra, mantendo junto a si enquanto se afasta. Temos a figurinha, astronauta A e B. O astronauta A lança o tanque para o B, que agarra ele aí. Muito bem, considerando como referencial a estação espacial, assinale VOF para verdadeiro ou falso. Letra A. Considerando que a resultante das forças externas é nula, podemos afirmar que a quantidade de movimento total do sistema constituído pelos dois astronautas e o tanque se conserva. Verdadeiro ou falso? Isso aí é verdadeiro. Por quê? Presta atenção. Na parte externa da nave, e sem nenhuma atração gravitacional, não haverá resultante de forças externas, o que garante que a quantidade de movimento do sistema será conservada. A gente pode considerar os astronautas e o tanque de oxigênio como sendo um sistema isolado. Então, como não tem ação de força externa, então isso daí a quantidade de movimento vai ser conservada. B. Como é válida a terceira lei de Newton, o astronauta A, imediatamente após lançar o tanque para o astronauta B, afasta-se com velocidade igual a 5 metros por segundo. Então, essa afirmativa aí vai ser falsa. Por quê? A força de atração sobre o tanque é a mesma que a de reação sobre o astronauta. Mas como a sua massa é maior que a do tanque, sua velocidade será menor que 5 metros por segundo. As forças são iguais, não as velocidades. Né? Lembrando aí da segunda lei de Newton, que força é igual a massa vezes aceleração. Então, embora as duas forças sejam iguais, as massas não são iguais. Então, se as massas não são iguais, as velocidades também não vão ser. C. Antes de o tanque ter sido lançado, a quantidade de movimento total do sistema constituído pelos dois astronautas e o tanque era nula. Essa daí é verdadeira. Por quê? Antes do lançamento do tanque, os dois astronautas e o tanque estavam parados. Então, se estavam parados, a velocidade deles é zero. Então, se a velocidade é zero, a quantidade de movimento do sistema também será igual a zero. Quantidade de movimento, massa vezes velocidade. Velocidade igual a zero, quantidade de movimento igual a zero. Na letra D, imediatamente após agarrar o tanque, o astronauta B passa a deslocar-se com velocidade módulo igual a meio metro por segundo. Essa daí é verdadeira. Vamos ver por quê. Então, olha aí. Como o astronauta B agarra o tanque, a velocidade de ambos será a mesma depois do choque. Então, assim a gente pode dizer o quê? A gente tem a conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Quem que é a minha quantidade de movimento antes? A massa do astronauta B vezes a velocidade do astronauta B, mais a massa do tanque, vezes a velocidade do tanque. Isso é inicial. E vai ser igual a massa do astronauta B, vezes a velocidade final dele, B, eu chamei de V', mais a massa do tanque, vezes a velocidade final do tanque, V', T. Massa do astronauta, 90, velocidade inicial 0, mais massa do tanque 10, velocidade do tanque 5. Ele jogou o tanque com velocidade 5, que é igual massa do astronauta 90 vezes V, mais a massa do tanque é 10, vezes a velocidade do tanque também vai ser V. Como o tanque e o astronauta vão mover juntos, então a velocidade dos dois é igual a V. Então 90 vezes 0, 0. 10 vezes 5, 50. 50 é igual 90V mais 10V, 100V. 50 multiplicando, passo dividindo. 50 dividido por 100 dá meio metro por segundo. Então a velocidade aí é de meio metro por segundo, verdadeiro. Exemplo número 2, do ITA. Todo caçador, ao atirar com um rifle, mantém a arma firmemente apertada contra o ombro, evitando assim o coice da mesma.
Considere que a massa do atirador é 95 kg, a massa do rifle é 5 kg e a massa do projétil é 15 gramas, a qual é disparada a uma velocidade de 3 vezes 10 ao quadrado metros por segundo. Nessas condições, determine a velocidade de recuo do rifle, VR, quando se segura muito frouxamente a arma, e a velocidade de recuo do atirador, VA, quando ele mantém a arma firmemente apoiada no ombro. Então, muito bem, primeira coisa que eu vou fazer, pegar aí os dados do problema. Ele me deu que a massa do atirador é 95 kg, a massa do rifle é de 5 kg, a massa do projétil 15 gramas, que equivale a 0,015 kg, e a velocidade do projétil, quando ele é disparado, de 3 vezes 10 ao quadrado, ou 300 metros por segundo, certinho? Então vamos lá. Então na primeira proposição, o que vai acontecer? Quando o rifle é seguro frouxamente, nós devemos considerar apenas o rifle e o projétil como parte do sistema, como se o rifle estivesse solto. Então o que eu vou fazer? Continuando aí com a conservação da quantidade de movimento, que é antes é igual a que depois. Então, massa do rifle vezes velocidade do rifle é igual a massa do projétil vezes velocidade do projétil inicial, que vai ser igual a massa do rifle vezes velocidade final do rifle mais massa do projétil velocidade final do projétil. No início, vamos substituir aí. Massa do rifle 5 kg, velocidade do rifle é 0, está em repouso, mais a massa do projétil 0,015, velocidade do projétil é 0, ele não foi disparado. É igual massa do rifle 5, velocidade do rifle, que eu quero saber, V'(R), mais a massa do projétil 0,015 vezes a velocidade do qual o projétil é disparado, que é de 300 metros por segundo. Aí da esquerda vai dar 0. 0 é igual a 5V'(R) mais 0,015 vezes 300, 4,5. 4,5 está positivo, vai negativo. 5V'(R) é igual a menos 4,5. 5 multiplicando, passa dividindo. Menos 4,5 dividido por 5. Então, meu V'(R) vai ser menos 0,9 metros por segundo, né? Uma velocidade negativa. A gente já vai ver o porquê. Agora, na segunda proposição, quando o rifle é seguro firmemente, nós devemos considerar a massa total do atirador e do rifle como um único elemento além do projétil como parte do sistema. Agora eu vou ter, na situação final, na situação aí, o rifle, a massa do atirador mais a massa do rifle. Então, continuando aí com a conservação da quantidade de movimento, que antes é igual a que depois. Massa do atirador mais o rifle vezes a velocidade do atirador mais o rifle, mais a massa do projétil vezes a velocidade do projétil, situação inicial, é igual. Situação final, massa do atirador mais o rifle vezes a velocidade final do atirador mais o rifle, mais a massa do projétil vezes a velocidade do projétil. Fazendo as continhas aí, massa do atirador mais o rifle, 90 mais 5 vezes 0, mais 0,015 vezes 0, por quê? Na situação inicial, os dois estão parados, em repouso. É igual. Situação final, massa do atirador mais o rifle, 90 mais 5, vezes a velocidade de recuo, V'(R), mais 0,015 vezes 300. Então, 0 é igual a 95V' mais 4,5. 4,5 está positivo, faça negativo. Então, 95V' menos 4,5. Então, minha velocidade de recuo do atirador mais o rifle vai ser menos 4,5 dividido por 95. Então, meu V' vai ser menos 0,047 metros por segundo. Então, agora, aí, quando você está segurando firmemente, embora não seja nulo, você ainda vai sofrer esse coice aí. E esse sinal negativo para ambas as velocidades que a gente teve aí, significa que a velocidade do rifle, né, ela está no sentido oposto ao da velocidade do projétil. Então, por isso a gente diz que houve o recuo ou o coice dado aí pelo rifle. Certinho? Muito bem, encerramos aqui mais uma videoaula. Peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu joinha, né? Compartilhe com seus coleguinhas de escola e até a próxima videoaula, pessoal. Forte abraço, valeu!